Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical aqui no canal da Igreja. Pessoal, domingo passado não tivemos aula, algumas pessoas até vieram queixar comigo, pessoas que sempre acompanham, estão sempre assistindo às aulas, vieram falar, poxa Alberto, fiquei esperando, não teve. Por quê? Nós encerramos no domingo, sem ser o passado, no outro, nós encerramos o estudo em Gálatas. Um estudo longo, está aqui no canal da Igreja, nós fizemos todos os versículos daqueles 6 livros. E foi desafiador, foi extremamente cansativo para mim, mas foi algo extremamente gratificante, principalmente a resposta que a Igreja deu, a resposta que as pessoas deram, de estarem gostando, de estarem crescendo, de estarem progredindo no conhecimento da Palavra de Deus. Teve uma irmã muito querida, ela não perde aulas, que ela virou e falou assim, Alberto, as suas aulas, a forma como as aulas estão sendo ministradas na igreja, estão me ensinando e me ajudando a ver o Evangelho e ver a Palavra de Deus de uma forma que eu não via antes. E ela pegou e trouxe, domingo, ela trouxe uma questão lá em João, e muito legal a forma como a mente dela está funcionando biblicamente, ela consegue relacionar os textos, e aquilo ali é bem gratificante, alegra bastante o coração da gente. Então, foi bem cansativo, mas foi muito gratificante os estudos em Gálatas. Só que o que acontece, irmãos? Eu queria começar um outro livro, e se a gente continuar nesse modelo EAD que a gente está aqui online, muito provavelmente nós vamos começar um outro livro da Escritura. Eu estou entre Joel e Filipenses, muito provavelmente um desses dois. Está mais para Joel, porque Joel é um livro do Antigo Testamento, a gente acabou de fazer um do Novo. Mas nós iremos fazer mais um estudo de um livro. Só o que acontece, eu tive conversando com o pastor e conversei também com os outros irmãos do Ministério de Ensino, o Júnior, a Sueli, e o que acontece? Nós vamos intercalar os estudos de livros da Escritura, no tempo que a gente tiver online, tá? Nós vamos intercalar os estudos de livros da Escritura com estudos temáticos por época. Como assim? Quando a gente estiver chegando na época do Natal, quando a gente estiver chegando na época da Páscoa, nós temos, irmãos, que parar para estudar sobre Jesus. A igreja tem que parar para respeitar esses períodos e estudar sobre o nosso Redentor, sobre a sua encarnação, sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre os efeitos da sua obra e sobre a sua morte, ressurreição, sobre a sua volta também. Quando chega no mês de junho, a gente tem que parar, porque normalmente, na história da igreja, o período do mês de junho é conhecido como período de Pentecostes. A gente tem que parar para estudar sobre o Espírito Santo, sobre a doutrina do Espírito Santo, que é uma doutrina tão distorcida, né, na mentalidade, no entendimento dos evangélicos da nossa época. O pessoal entende o Espírito Santo de uma forma totalmente errada, assim como as suas ações sobre a vida do ser humano, assim como os atributos do Espírito Santo, assim como a sua pessoalidade. Todas essas coisas são muito distorcidas. Então é interessante que a gente pegue esse período do mês de junho, ali aqueles 4 domingos, para estudarmos, 4 ou 5, né, para estudarmos sobre o Espírito Santo. Assim como nós que somos batistas, é legal a gente pegar o mês da Reforma, 4 ou 5 domingos do mês de outubro, e estudarmos sobre a Reforma Protestante, os seus alicerces, os seus fundamentos teológicos, as suas implicações na nossa vida. É interessante. Então, o período perto da Páscoa, 3, 4 domingos perto da Páscoa, esses 4, 5 domingos, na verdade são 4 domingos antes do Natal, os 4, 5 domingos de junho e os de outubro, é interessante a gente parar para estudarmos essas questões. Então, são 4 em dezembro, 4 na Páscoa, 4 em junho e 4 em outubro. Dá 16, no máximo 20 domingos por mês, dos 52 que nós temos, que nós pararemos de estudar o conteúdo que nós estivermos fazendo no EBD, para que nós possamos sim debruçar sobre essas questões que são relevantes para a igreja. Assim como vamos intercalar também os estudos de livros com aquelas matérias, aqueles assuntos que o pastor considerar relevantes para a igreja no momento. Se ele falar, Alberto, eu acho que a igreja tem que estudar sobre discipulado um pouco mais, a gente vai parar o que estiver fazendo e vamos estudar sobre discipulado, porque o pastor ele tem uma percepção muito mais profunda das necessidades da igreja do que muitas vezes nós que estamos no rebanho. O período que antecede
o Natal, irmãos, os 4 domingos que antecedem o Natal são conhecidos na história da igreja como o período de Advento. Então, teoricamente, a gente pararia os 4 domingos que antecedem para estudarmos sobre Jesus, né? Só que o que acontece? Faltam 7 para o último domingo. Se eu não me engano, o último domingo antes do Natal esse ano é o dia 20. Faltam 7 domingos. A gente está sacrificando um hoje com essa aula introdutória. E depois teremos 6 domingos em que nós iremos estudar algumas questões relacionadas a Jesus, mostrando Jesus aplicado de uma forma prática na vida de pessoas, mas principalmente são histórias reais e como Jesus oferece respostas reais para questões reais de pessoas reais. Tá bem? Como assim, Alberto? O livro que nós iremos usar é esse livro aqui, chamado Morte por Amor, Cartas da Cruz, que é escrito pelo Mark Driscoll e pelo Gary Breshears. Não sei como é que diz isso, irmãos. Teólogo muito bom. E como é que funciona o livro? As sessões do livro são assim. Sempre tem uma história. Deixa eu ver se eu acho como mostrar para os irmãos. Vou pegar uma mais simples aqui, que essa aqui está complexa demais. Aqui. A gente sempre tem uma história. Tá vendo aqui, irmãos? Meu pai costumava me espancar. Me espancar. Jesus é a propiciação do Bill. E aí tem a história de vida do Bill. Tem aqui a ilustração. E tem a história de vida do Bill. E depois tem uma carta. Tá aqui, ó. Caro Bill. É uma carta pastoral. O Mark Driscoll era pastor do Bill, tá? O Bill é uma pessoa real, tá, irmãos? Aí tem uma carta pastoral. E ao final da carta pastoral, que é o capítulo onde o Driscoll apresenta todas as questões, como que o aspecto da obra de Jesus, a propiciação de Jesus, se aplica especificamente à vida do Bill. Bom, como é que a propiciação de Jesus muda e transforma essa situação que o Bill vivia de violência em casa. No final, que é a parte que o Gary faz, Gary Breshears, que é o teólogo, tem respostas e perguntas frequentes sobre propiciação, tá bom? Como é que nós vamos fazer? Esse livro ele não está em linha mais, ele saiu ele não é mais produzido, até mesmo porque essa editora, a editora Tempo de Colheita, aqui no cantinho aqui, essa editora, ela encerrou as atividades, era de um rapaz até conhecido meu chamado Felipe Leitão. Então o que acontece? Eu vou digitar a história, no caso aqui a história de vida do Bill, eu vou digitar e a história será entregue na igreja nos cultos de domingo, tanto de manhã quanto à noite. Será entregue na mão dos irmãos da igreja, dobradinho ali o papel. E eu não quero que os irmãos abram durante o culto, eu quero que os irmãos abram quando chegar em casa, no domingo à noite, ou durante a semana. Mas eu preciso que os irmãos leiam a história. Leiam a história conta a vida da pessoa, e no domingo seguinte nós iremos trazer a solução para aquela história que os irmãos leram e meditaram durante a semana. A história é curta, vai dar 2 páginas no máximo ali, né? Uma folha frente e verso, a história de vida da pessoa. Então eu preciso que os irmãos recebam esse material no domingo, leiam, tá bem? De alguma forma eu vou dar um jeito de disponibilizar digital também. A gente vai jogar no grupo do WhatsApp da igreja e eu vou conversar com o Davi a possibilidade de a gente colocar isso linkado aqui embaixo para os irmãos poderem fazer o download do material também, tá? Quem não recebeu, perdeu e quer pegar o digital para ler, gosta de ler no digital, vai ter essa opção também. Então a pessoa vai receber a história, vai ler a história, vai entender a história de vida da pessoa, não é difícil de entender, são histórias marcantes. No domingo seguinte nós iremos ter a resposta. Ok, o Bill era espancado, Alberto, eu fiquei a semana inteira pensando no Bill que era espancado. Domingo que vem nós vamos ver que resposta Jesus, Deus encarnado, traz, sendo propiciação para a vida do Bill que era espancado. Ok, pessoal? Essa é o sistema de funcionamento. A aula foi ao ar no domingo, o pessoal assistiu, vai receber a nova carta com a nova história do domingo seguinte, tá bem? E assim nós vamos avançando. Propiciação, redenção, expiação, justificação e todos os efeitos da vida perfeita e santa que Jesus teve.
Desligou minha máquina aqui. Ok, voltou. Irmãos, mas antes de nós fazermos isso, já estamos com 10 minutos de vídeo, que foi só de introdução, só explicando o que já passou e como é que vai funcionar. Espero que tenha ficado claro. Vou resumir aqui, resumidão. Os irmãos vão receber no domingo uma carta que vão ler durante a semana. No domingo seguinte, nós teremos uma aula que vai trazer respostas para a situação da carta que os irmãos receberam. Tá beleza? Vamos lá então. Morte por Amor, Cartas da Cruz. A nossa série sobre os efeitos da vida e morte de Jesus. Queremos estudar nesse período de Advento estendido. Advento são 4 domingos, nós iremos fazer 6 aulas. Vamos estender um pouquinho, tá? Vamos estudar algumas facetas de Jesus e respostas às situações da vida real, tá? Por meio da carta que vai ser disponibilizada, todas as histórias extraídas do nosso livrinho aqui. Ah, Alberto, eu queria dar uma olhada no livro depois. Posso emprestar para os irmãos, sem problema nenhum, mas só posso emprestar depois que acabar a série, porque eu vou precisar dele, tá bom? E não acho o PDF para baixar. Irmãos, nós estamos antes de começarmos a aula mesmo, propriamente dita, nós vamos orar e vamos ler um versículo bíblico, tá bem? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse dia. Muito obrigado, ó Pai, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de começarmos um novo desafio, estudando sobre os efeitos da vida perfeita, da morte de Cristo Jesus no lenho em nosso favor. Não só em nosso favor, mas também em favor, Pai, de várias pessoas que passam por situações tão terríveis, que vivem situações tão difíceis e que somente em Jesus e na sua cruz podem achar a resposta. Que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor trabalhe em nossas mentes, que o Senhor nos dê toda a disposição para assistirmos às aulas, para lermos o material e que assim o Senhor, e somente o Senhor, venha ser edificado e os nossos corações venham ser, somente o Senhor venha ser glorificado e os nossos corações venham ser edificados na Tua palavra. Que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, Mateus capítulo 16, Mateus 16, de 13 a 16, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, quem é Jesus? Jesus é o Filho do Deus vivo. E é extremamente importante que nós voltemos a estudar sobre cristologia, que é a doutrina de Jesus. Mas não apenas uma cristologia de teologia sistemática, aquela cristologia seca, mas que possamos estudar quem é Jesus, partindo dos efeitos, obviamente partindo da palavra de Deus, mas principalmente dos efeitos que a vida dele tem sobre a vida das pessoas que o seguem. Como que esse Cristo Deus age e transforma a vida das pessoas. Como que em Cristo Jesus nós temos respostas para as vidas das pessoas, para as questões que assolam as pessoas, para as situações que as machucam. Nesse livro nós temos essa oportunidade de ver histórias reais e, partindo da resposta pastoral apresentada no livro, podermos dar uma resposta, entendermos como Jesus traz resposta para todo e qualquer dor e sofrimento que o ser humano passa. Nós estamos em um tempo de questionamento. Recentemente aqui no Brasil nós vimos isso. Um questionamento de doutrinas, um questionamento de validade da Escritura, um questionamento da divindade de Jesus, um questionamento da pessoalidade de Jesus, assim como outras coisas. Nós estamos nesse tempo de questionamento, em que as pessoas estão questionando, estão querendo construir novas doutrinas, onde há uma fuga da igreja do que nós chamamos de ortodoxia, que é o ensino clássico, o ensino claro e cristalino das Escrituras. Por outro lado, nós também estamos em uma época de redescobrimento das grandes doutrinas. E isso é motivo de alegria,
Porque enquanto uns estão se afastando cada vez mais e estão sendo levados por falsos mestres, estão sendo levados por pessoas que distorcem a palavra de Deus ou a negam em sua completitude, por outro lado, existem grupos de pessoas que estão se dedicando cada vez mais à palavra de Deus e que estão tentando entender realmente o que a Bíblia diz sobre certos assuntos. E isso é extremamente importante. Mas não basta apenas nós redescobrirmos as verdades. Ok, eu redescobri a doutrina do Espírito Santo. Eu redescobri a doutrina de Jesus. Eu redescobri a doutrina da igreja. Não basta apenas eu fazer isso. Eu tenho que conseguir responder as questões da sociedade ao meu redor, das pessoas que me cercam no meu trabalho, na escola, na fila do banco, no ponto de ônibus, no transporte coletivo, o camarada do Uber. Você está conversando com o Uber, ele abre o coração e mostra uma situação terrível da vida dele. A caixa do supermercado, o funcionário da empresa onde você trabalha, pessoas que você tem contato todos os dias, esbarra por aí, que você pode tocar uma palavra, elas podem trazer questões. E você não basta apenas redescobrir as doutrinas e sabê-las de forma intelectual. Você tem que conseguir, partindo da doutrina, falar, olha, tem solução para isso. Lembra o exemplo que eu dei no começo aqui do Bill? O Bill, ele é uma pessoa cheia de traumas que apanhava do pai. O pai dele batia nele, batia na mãe. Ele cresceu num lar totalmente desestruturado. O pai dele era um covarde. Ele vai e traz isso para você. Poxa, meu pai era assim, assim, assado. Eu tenho uma raiva, um ódio terrível do meu pai por causa disso. E aí você tem que conseguir ir na Bíblia e puxar. Achar em Jesus resposta. Achar no Espírito resposta. Achar em Deus resposta para essa dor do Bill e como ele vai tratar essa dor. E essa é a ideia dessa nossa série que vai começar. Então, a gente tem que conseguir dar as respostas por uma cultura que está em constante mudança, tá? Todas as doutrinas têm que ser estudadas, irmãos. Seria muito legal, uma coisa que eu tenho vontade de fazer na nossa igreja ainda, é sim conseguir fazer uma série de estudos em várias doutrinas. Simpósio de pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, simpósio de armatiologia, pecado, simpósio de cristologia, simpósio de teologia própria, simpósio de soteriologia, doutrina da salvação. Eu tenho vontade de fazer isso. Não sei se Deus vai nos dar essa oportunidade, mas isso é algo fantástico. Fora a LBD, à parte, para que o pessoal crescesse nas doutrinas. Todas têm que ser estudadas. Mas nós vamos focar agora em cristologia aplicada à vida prática. A gente tem que ter em mente o seguinte, irmãos. Como nós vamos ver várias questões da obra de Jesus, é interessante, é extremamente importante que nós estudemos isso de forma a retificar a nossa visão sobre Cristo. Porque talvez eu e você somos crentes, mas temos uma visão distorcida de Jesus. E uma visão distorcida de Jesus tem que ser algo que tem que nos preocupar. Por quê? Um crente ele só permanece em Jesus por toda a vida se ele entender quem é Jesus, de forma correta. Jesus é esse, então assim. Porque tantas pessoas a gente conhece que se dizem crentes e largam Jesus no meio do caminho, que passam a atacar Jesus, se tornam inimigos de Cristo. Por quê? Porque não tinham o entendimento correto da cruz de Cristo e nem da pessoa dele. Então é extremamente importante que eu e você tenhamos uma visão bíblica de Jesus para que possamos segui-lo de forma bíblica, sem desanimar, sem olhar para trás, firmes no propósito e cientes, certos daquele que nos resgatou. Temos que conhecer Jesus como ele é. Tá bem? Nesse estudo que nós iremos fazer, nós iremos ver várias facetas de Jesus, como eu já disse, várias coisas que ele fez, ou vários efeitos da obra dele sobre a nossa vida, propiciação, redenção, justificação, vários outros, tá? Mas uma coisa que eu não vou fazer, irmãos, não vou trabalhar, é trabalhar sobre divindade de Jesus e a humanidade de Jesus. Alberto, por quê? Porque eu acho que é básico um crente fiel. Se você é crente em Jesus, você crê que Jesus é Deus. Não tem como ser crente sem crer que Jesus é Deus. Se você é crente em Jesus, você crê que Jesus é
homem e que morreu, derramou sangue no madeiro. Então nós não iremos trabalhar essas questões.